Bem-vindos, irmãos e irmãs. Juntos vamos celebrar a Eucaristia nesta manhã de domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a atitude de Pedro no Evangelho hoje, tentando afastar Jesus do caminho da cruz, mostra que a sua concepção a respeito do Messias ainda precisa de alguns ajustes. Vocês estão lembrados do Evangelho da semana passada? Quando Pedro, entusiasmado, responde à pergunta que Jesus faz: quem eu sou para vocês? E Pedro responde certo. E Jesus elogia a resposta de Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E hoje Jesus diz para Pedro: cuidado, você está sendo pedra de tropeço no meu caminho. Porque Pedro ainda precisava ajustar a sua concepção de Messias, que foi a resposta que Pedro deu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro ainda estava entendendo o Messias carregado de poder e de força, que iria transformar Israel por este caminho, pela força e pelo poder. E Jesus quer transformar Israel, quer transformar o mundo, quer transformar a cada um de nós, mas não pela força e o poder, pelo amor, pela prática da justiça, pela conduta cotidiana orientada pelo Evangelho, pelo ensinamento que Jesus apresenta, pela parte que nos cabe fazer, e não ele fazer sozinho. E Pedro vai ter que passar por uma nova compreensão. A dinâmica do discipulado do reino passa necessariamente pela cruz. E se nós não entendemos a força do amor, nós não vamos entender a cruz. Nós vamos olhar para a cruz como sinal de derrota e não de vitória. Nós vamos entender a cruz como consequência
das tramas maldosas daqueles que se opuseram a Jesus, e não como um ato livre do amor de Deus pela humanidade, que entrega a sua vida para nos salvar, derrama o seu sangue para purificar o nosso coração de todo o mal e dar a nós a capacidade de viver no amor. Há discípulos que julgam ser possível contornar e evitar a cruz. Entretanto, isso corresponde a negar o compromisso com o reino e buscar um outro projeto de vida, individualista e mesquinho. O desentendimento entre Pedro e Jesus teve aqui a sua origem. O discípulo pensa que o mestre poderia cumprir a missão recebida do Pai passando longe da cruz, sem este sacrifício, sem esta entrega, sem manter a fidelidade à vontade do Pai. Esse foi o erro de Pedro, colocar resistência no seguimento do caminho de Jesus que o levaria à cruz. A cruz para Jesus não é o desfecho amargo e doloroso, é o desfecho fiel da sua vida. O amor que faz com que ele se entregue inteiramente aos irmãos. Às vezes, meus irmãos, traduzindo para o nosso cotidiano, nós vemos pessoas que se dedicam muito e a gente olha para a vida da pessoa e às vezes até nós criticamos. Faz muito, trabalha demais, não tem tempo nem para si. E a pessoa ali encontra a sua realização. Ama demais, se podemos dizer que amar é demais. Ama. Esse é o desfecho da vida de Jesus. Por isso a cruz, por mais dolorosa que seja, é a expressão do seu amor. Quando Jesus está para ir à cruz, ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E ele reza na cruz: em tuas mãos entrego a minha vida. É a fidelidade de Jesus à vontade do Pai. E da cruz ele diz, diante da maldade que lá o colocou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, mas nós sabemos o que estamos fazendo por amor, salvando a humanidade destes gestos insanos que a maldade provoca entre nós. Cruz, guerra, corrupção, miséria, ódio, vingança, preconceitos, maldades, fofocas, injúrias. E Jesus vence tudo isso, não fugindo, mas destruindo na força do amor. O mestre, por sua vez, reconheceu nas palavras de Pedro a presença do tentador, que tenta afastar, poupar, para não se desgastar, para não morrer. E Jesus repeliu essas ideias, pois esse não é o caminho que ele escolheu trilhar. E por isso diz: afasta-te de mim. Ganhar a vida à custa de fugir da cruz corresponde perdê-la. Jesus deixa claro que não é esta a sua intenção e lembra: quem quiser salvar sua vida,
de forma egoísta, mesquinha, vai perdê-la. Porque uma vida voltada para si mesmo se perde. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, há de encontrá-la. E esse é o sentido da cruz. Entregou a sua vida para dar vida, para garantir a nossa salvação. Meus irmãos e irmãs, a cruz que somos chamados a assumir é aprender a colocar-se a serviço de um mundo mais justo, humano e fraterno, que é o reino de Deus acontecendo entre nós. Isto é o principal. A cruz, ela se torna consequência deste fiel seguimento de Jesus. Por isso, é necessário renunciar a si mesmo para poder carregar a cruz e seguir Jesus. A cruz se abraça por amor, não se reclama. Não significa mortificar-se de qualquer maneira, anular-se ou destruir-se. É necessário libertar-se de nós mesmos para aderir radicalmente a Jesus. É vencer todo o egoísmo, todo o individualismo. E nós sabemos o quanto nós somos tentados a viver no egoísmo e no individualismo. É estar disposto a assumir a insegurança, os conflitos, a rejeição que o próprio crucificado teve que padecer. Nós não vivemos a dinâmica da cruz como derrotados, pois a cruz é nossa esperança e para nós tem o sabor de vitória. A cruz de Cristo não é a derrota, não é o mal que vence, mas é a expressão do amor que vence todas as barreiras. Traz para nós a alegria da ressurreição. Todo aquele que perde a sua vida vai encontrá-la. O Deus que ressuscitou Jesus nos ressuscitará também e vai garantir a nossa vitória. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós saibamos assumir a cruz de cada dia, renunciando a nós mesmos e nos colocando a serviço do amor, a serviço dos irmãos e vivendo a dinâmica da misericórdia. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.